Bom dia, sétimo ano, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, né? Hoje o dia está um pouquinho nublado, aqui está chovendo bastante, mas vocês falaram que por aí só estava nublado, né? Então, vamos aí esperar como que fica, né, esse diazinho. Deixa eu ver que alguém colocou alguma coisa aqui no chat. Pode, Maria, tirar foto sim, mas eu também vou estar colocando lá na plataforma, tá bom? Para vocês conseguirem estar copiando posteriormente, tá? Então, vamos lá, gente. Eu trouxe esse conteúdo, que é um conteúdo que nós já vimos. E ontem nós estávamos fazendo para finalizar e teve muita gente que teve dificuldade na realização da atividade do número 4, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui o livro, só para confirmar. Que era em relação a período, né? Então, de repente, número 5, perdão, né? Número 4 não, número 5, letra A, tá? E eu passei uma informação para vocês que, de repente, pode não ter ficado muito claro e ter gerado uma certa... como é que se fala? Confusão, tá? Então, eu vou estar explicando passo a passo. E qualquer dúvida, vocês podem me interromper, tá ok? Ou pelo chat, ou pelo áudio. Ok. Então, vamos lá. Tipos de período, gente. Nós temos o tipo de período simples e temos o tipo de período composto. Qual é a diferença, professora? A diferença é que no período simples, ele é formado por somente uma única oração, agrupada em torno de um único verbo ou de uma locução verbal. Verbo é uma única palavra, que é aquela que a gente consegue conjugar, tá bom? Ou está fazendo a ligação, ou está praticando a ação. E locução verbal, gente, como nós já vimos, é quando temos duas ou mais palavras com o mesmo significado. Ali no caso do valor do verbo, tá? Quando isso ocorre, no caso de ter um único verbo, ele é denominado como um período, denominado como oração absoluta, ou período simples, tá? Na prova eu vou estar perguntando como período simples ou composto, eu não vou estar usando ali oração absoluta, mas é um termo também que vocês têm que conhecer. Então, vamos lá. O que seria período, gente? É a construção do início da frase, da frase, né, da informação, até o ponto final. Então, aqui nós temos, estamos felizes com os resultados. Eu comecei aqui no estamos e terminamos aqui no resultados. Nós vamos identificar nessa oração, nessa frasezinha aqui, quantos verbos temos. Quantos verbos temos nessa primeira, gente? Estamos felizes com os resultados. Alguém pode falar? Estamos. Que é estamos, exatamente. Aqui no segundo, gente, faltam apenas alguns dias. Faltam, isso aí, faltam. Tem 2? Quem falou 2? Eu. Aonde tem 2? Me mostra aí, Cecília. Seria quais? Eu confundi, professora. Eu falei, faltam alguns. Eu coloquei o Você alguns botou como alguns também. Não, alguns não, tá? Alguns é outra classe ali gramatical, tá bom? Não é verbo. Verbo é só quando a gente consegue conjugar, né? No caso, ali faltam, né? Eu falto, tu falta, ele falta. Alguns, teria como eu fazer? Eu, algum, tu, alguns, não teria como, tá bom? Então, alguns não seria só faltam. E na última, gente, talvez eu vá. Também, que é só o vá. Então, a gente considera que cada uma dessas frases aqui, elas são classificadas como o quê? Período simples, porque cada uma delas só tem um único verbo, certo? Certo. Então, vamos lá. Agora vamos aqui para o período composto. Período composto é formado por mais de uma oração. Nesse caso, a quantidade de orações é sujeita ao número de verbos ou de locuções, o quê? Verbais. Então, a gente depende de quantidade do verbo. Aí vamos lá, o que eu percebi que tá muita gente com dúvida. Deixa eu dar um espaço aqui, para vocês não verem. Aqui, gente, nessa primeira aqui, nós começamos o período do início da letra maiúscula até o finalzinho do ponto, tá? Então, nós temos aqui, faça como eu pedi.
temos quantos verbos? E quais são? 2. Faça pedir. Faça e o pedir. Ele está dentro do mesmo período? Tipo, ele começou com letra maiúscula e foi até o ponto final? Sim. Sim. Então, se eu pedisse na prova para classificar quantos períodos temos aqui, quantos períodos seriam? Um. Isso aí. Por quê? Porque ele começou ali com a letra maiúscula e foi no final. Então, esse aqui nós diríamos que tem o quê? Um período. E quantas orações? 2. 2. Então, vamos lá. Período é quando você começa com a letra maiúscula e vai até o ponto. Seja de interrogação, seja de exclamação ou de ponto final, quando ali você conclui o sentido da frase, tá? Então, aqui nós teríamos um período, porque começamos com letra maiúscula e terminamos no ponto final, e teríamos duas orações. Por que a gente teria duas orações? Porque temos dois verbos. Todo mundo está acompanhando? Sim. Então, tá. Aí aqui na outra... Eu nem tinha colocado essa informação nas outras, mas aí já vou estar colocando. Aqui na outra, gente, não sei se tenho coragem. Temos aí quantos períodos? 2. 1. Isso aí, Caio. Porque estamos começando ali no primeiro e estamos terminando ali no final. Então, período, temos um período. E oração? Oração. 2. Duas orações, porque nós temos dois verbos. Orações. Agora nessa aqui, gente. Nós temos quantos períodos? Ninguém? Nós temos um também. Um período. E quantas orações, gente? Aí é pegadinha, hein? O que foi, professor? Seria quantas orações? 2? 1. Duas, uma, 2. duas. Nenhuma. Quem dá mais? Nenhuma. Então vamos lá. Uma. Hã? Uma. Uma. Então vamos lá, gente. A gente identifica as orações através do verbo, né? E aqui poderia surgir uma dúvida que poderiam colocar 1, 2, 3, 4 orações. Mas não. Isso aqui é uma locução, tá? Começou a gritar, é uma locução. E aqui, ia passando, é uma outra locução. Então, nós temos quantas orações? 2. 2. Então, tem que ficar atentos, tá? Teve algumas pessoas que mandaram para mim o número 5, letra A, de forma errada. Então, verifiquem lá direitinho. A pergunta lá é sobre o período, tá bom? Sobre o período. De repente, ontem, na hora de eu falar em relação às orações, posso ter gerado uma confusão para vocês, tá? Se eu fiz isso, peço desculpa. Todo mundo tá entendendo, gente, até agora? Tá dando uma clareada? Sim. Então, tá bom. Aí eu trouxe aqui também outros tipos de exemplo para que fique bem registrado. E outro tipo de explicação. Período simples
são aqueles constituídos por uma única oração em um enunciado de apenas um verbo e sentido completo. Quando a gente bota aqui sentido completo, gente, essa informaçãozinha aqui, significa que o quê? Ai, meu Deus. Tentei botar o troço colorido, não foi. Sentido completo significa o quê? Que ele tem que terminar no ponto, ou de exclamação, ou de interrogação, ou ponto final, que é onde termina ali o raciocínio, tá? Então, aqui, ó, os dias de verão são muito longos, o verbo é o quê? São, que é o verbo ser, né? Então, ali seria período simples, se eu estivesse perguntando para classificar, com uma oração. Toda vez que for período simples, vai ser uma única oração, tá? Outra dica aí para vocês. Já no período composto, tem que ter um pouquinho mais de atenção, que pode ter ali as locuções verbais, que foi o exemplo lá que estava no exercício, na explicação anterior. Já aqui no período composto, são aqueles que constituídos por mais de uma oração, ou seja, 2 ou mais verbos ou locuções, tá? Mariana me ligou para dizer que não virá mais tarde. Então, se eu considero isso tudo um único período, porque está aqui começando com letra maiúscula e terminando aqui no ponto final, eu tenho um período, o quê? Composto. Por quê? Porque ele tem 3 verbos. Quais são os verbos? Ligar, dizer e vir, que estão escritos aqui na oração como ligou, dizer e virá. Todo mundo acompanhando? Sim. Então, tá ótimo. Aqui na última explicação, para que fique bem amarradinho. Oração, definição e diferença de oração para período. Oração, enunciado que contém um verbo ou locução verbal e que pode não apresentar um sentido completo. E, professor, agora não entendi. Vamos lá. Se ela não precisa ter um sentido completo, eu poderia pegar essa frase aqui, ó. E botar aqui embaixo. Alguém consegue entender? Quando eu boto assim, Mariana me ligou. E para ali no ponto final. Sim, dá para entender. Ligou, tipo assim, ligou, acabou o assunto. Ninguém quer saber por que ela me ligou. Para quê? Ninguém fica na dúvida? Ninguém fica aí na curiosidade? Tem alguém aí? Maria Paula respondeu. Professora. Então, você entende? Ninguém quer saber para quê? Por quê? Aqui precisa, gente, de saber. Mariana me ligou. Para quê? Né? Então, ali, para dizer. Aí, se eu paro aqui no para dizer, dizer o quê? Que não virá. Aí, aqui, o mais tarde não precisaria, porque o verbo vir, ele é intransitivo, não precisa de complemento. Gente, não pode esquecer isso. Porque se cair lá uma questão parecidinha na prova, tem que ficar atentos em relação a isso. Então, aqui, a oração, ela não exige um sentido completo, tá? Porque ela vai estar ali finalizando e parando juntamente com o verbo, tá? Agora, o período não. O período, ele tem que ter sentido completo. Por isso que ele começa do início ali com a letra maiúscula e para ali no ponto final, né, de conclusão, ou de final, ou interrogação, ou exclamação, que está finalizando aquela oração. Vocês conseguiram entender essa partezinha aqui do final? Qual é a diferença da oração e do período? Gente, se não entendeu, eu trago de novo na próxima aula, explicando de outra maneira, porque não pode ficar com dúvida, para na hora da prova, todo mundo aí tirar uma nota bem legal. Alguém está com dúvida ainda? Está tranquilo? Professora, eu preciso que a senhora explique de novo na próxima aula, não tem problema. Ah, eu não quero falar agora aqui no grupo, nem na sala, porque o meu coleguinha vai me zoar. Não deveria, tá, gente? Ninguém zoar ninguém, porque tá todo mundo aqui sabendo a mesma coisa. Mas se alguém tiver com dúvida, pode botar lá no meu privado. Professora, a senhora pode explicar de novo que eu não entendi? Eu não vou falar o nome de ninguém.
como eu não falei o nome das pessoas que estavam pedindo ajuda ontem do para finalizar. E quem eu dei ajuda sabe que eu não dei a resposta. Eu ajudei, eu orientei a que chegasse o quê? Lá na questão, lá na resposta. Todo mundo tá entendendo? Sim. Sim. Então, tá bom. Eu vou estar agora encerrando aqui a nossa aula, tá? Eu vou estar alterando esse nomezinho lá de finalizar o projeto, porque a gente vai estar finalizando lá no grupo, tá? Eu vou estar colocando como explicação para a prova do quarto bimestre. Quem quiser depois assistir novamente vai estar na plataforma e também lá no link do YouTube da página da escola. Tá bom, gente? Eu vou fazer a chamada. Alguém caiu que eu não vi agora. Chamada, gente. Alan, Beatriz Ferrari, Presente. Breno, Presente. Caio, Presente. Cássio, Cecília, Presente. Davi, Presente. Giovana, Heloísa, Isabel, João Vitor Jacinto. Barqueto apresenta, tá, João? Letícia, Presente. Luane, Lucas, Presente. Manuela, Presente. Maria Eduarda, Maria Paula, Moisés, marquei Maria, Milena, Neemias, Breno, o que foi lá no privado? Mandou para mim? Sim, sim. Tá, vou dar uma olhadinha lá, tá? Neemias, marquei presença. Rafael, Sara, Yasmin, Presente. Ellen. Gente, eu vou estar disponível no grupo, tá? Para tirar qualquer dúvida do para finalizar. E focando hoje no projeto, tá, gente? Por favor. Beijos. Até a próxima aula. Tchau. Tchau, meus amores. Tchau. Tchau.